A gente vai conversar com a secretária de Agricultura Familiar, Regiane Tavares, porque antes da reunião da cúpula do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, a partir do dia 18, a partir do dia 14 a gente vai ter o G20 Social, que é um outro grande encontro, que é o desfecho, digamos assim, de todas aquelas reuniões temáticas que aconteceram. E uma dessas reuniões foi exatamente aqui em Teresina. Nós sediamos, aliás, eu acho que a gente abriu a primeira, ou uma das primeiras, a segunda, né? Acho que já tinha acontecido em Recife, parece, quando veio para Teresina. E o nosso tema é talvez aquele tema mais importante, que é o que o legado do governo federal nesse período de presidência do G20, que é o combate à fome. Regiane, você acompanhou, né, atuou fortemente na preparação daquele evento aqui e representa, de certa forma, um pouco o trabalho que é feito aqui no nosso estado. Eu queria saber como é que o Piauí está se preparando para participar desse G20 social e como é que vai ser esse grande encontro que acontece também no Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Cíntia, nós podemos dizer que o G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro, ele é um dos eventos mais importantes para a humanidade, né? Porque nós estamos colocando em xeque questões muito importantes, como a produção de alimentos, o combate à fome, mas também as questões ambientais, as questões sociais no mundo inteiro, né? E nós tivemos essa reunião aqui no Piauí, que discutiu muito a questão da produção de alimentos, o papel da agricultura familiar como protagonista nessa produção de alimentos saudáveis, né, a partir de uma proposta de agricultura agroecológica, de uma agricultura regeneradora, que permita a produção de alimentos e permita também o equilíbrio ambiental, a preservação ambiental. E eu acho que são temas que vão estar no centro de todos os debates. Nós temos toda uma preparação já do Estado para que esses temas já foram apresentados durante a reunião local aqui em Teresina. Propostas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação Saudável, o PAS, né, já constam desses documentos que vão ser discutidos durante a reunião do Rio de Janeiro e também durante a reunião do G20 Social. Entendi. Qual é dessas, você listou aí algumas temáticas que são importantes, claro, e que o Piauí vai levar como colaboração, mas o que a gente tem para apresentar, por exemplo, nessa questão ambiental? Olha, na questão ambiental, a gente tem hoje alguns programas sendo desenvolvidos dentro do próprio Estado, né, como o Programa Piauí Sustentável e Inclusivo, que trabalha todo um processo de produção de alimentos, mas também de conscientização dos agricultores familiares para a preservação ambiental, trabalhando a recuperação de nascentes, recuperação de solos degradados, o aproveitamento das áreas já desmatadas, para que a gente não amplie essas áreas e que a gente possa trabalhar também uma produção de alimentos que ele tenha menor quantidade de insumos químicos, insumos derivados do petróleo, para que a gente possa ter, de fato, uma diminuição aí na emissão de gás carbônico e que a gente possa garantir uma agricultura com sustentabilidade ambiental. A agricultura familiar, ela é muito importante dentro desse processo de combate à fome. Estimular a produção de alimentos e uma produção de alimentos de uma forma até mais saudável, porque a agricultura familiar ela é também responsável por isso. E sem falar que movimenta a economia das pequenas cidades. Então, é algo que, de fato, a gente tem muito a oferecer para o mundo como alternativa, né? Desde o programa das cisternas, que ajudou a aumentar esse número de pequenos produtores e também de dar uma certa segurança para esses produtores que perdiam sempre a roça, porque não tinha água por conta da seca. Quanto a isso também, são experiências que serão apresentadas ou o Piauí vai estar lá com um conjunto de ações? Nós vamos estar com um conjunto de ações, mas as experiências também que a gente vem desenvolvendo aqui, elas serão apresentadas, né? Por exemplo, a estratégia hoje de produção de alimentos em regiões semiáridas, como nós temos aqui no estado do Piauí,
ela não pode ser dissociada de uma estratégia também de segurança hídrica. Então, o programa que a gente vem trabalhando hoje com os agricultores familiares, ele trabalha nessa direção da produção de alimentos saudáveis, mas também na estruturação de estratégias de convivência com o semiárido e de armazenamento de água. Então, o programa PSI, ele trabalha produção, investimento na produção, mas investimento também em cisternas, né, tanto cisternas que a gente chama de primeira água, que é a cisterna do consumo, né, que a família tem ali junto da casa dela, para o consumo próprio da família, mas a cisterna de produção também, que é uma cisterna que permite uma estratégia de manutenção dos pequenos animais, manutenção de pequenas hortas e pomares que garantam a segurança alimentar do agricultor. Além disso, a gente trabalha também com processos de tecnologias que permitem a preservação ambiental, como a questão, por exemplo, do biodigestor, que aproveita todos os resíduos da propriedade e transforma esse resíduo em gás para a utilização da própria família. A tecnologia também de fossas adequadas para o semiárido, para que a gente possa também aproveitar esses resíduos, fogões com energia solar, são alternativas que a gente tem, reuso de água principalmente, porque a gente aproveita todas as águas que são utilizadas na casa para utilização nas hortas e nos pomares próximos da casa. Então, são estratégias que permitem uma recuperação ambiental, permitem uma produção de alimentação saudável. E vamos investir também em alguns sistemas mais complexos, como alguns sistemas de abastecimento de água em comunidades maiores e que têm hoje dificuldade de acesso à água, e a partir também de uma gestão compartilhada com a comunidade. Então, é todo um trabalho que vai desde a produção, introdução de tecnologias adequadas e principalmente capacitação, porque todos esses programas eles vão ser acompanhados de uma estratégia de assistência técnica própria, adaptada para aqueles agricultores e que considere aquela realidade e a preservação daquele meio ambiente. Então, a gente leva isso como são tecnologias criadas no Brasil, né, criadas por organizações da sociedade civil e que hoje são difundidas em todo o Brasil como tecnologias sociais e já, inclusive, sendo compartilhada com outros países, como a África, que já tem organizações brasileiras levando essas tecnologias sociais. Ao final do G20 Social, também vai ter a produção de um documento, e esse documento é que vai ser encaminhado para os chefes de Estado, o que, aliás, dá esse caráter histórico a essa temática social, porque ela nunca foi inserida de uma forma assim, a ter tanta participação da sociedade civil, né? E também porque na questão do combate à fome é de fato a primeira vez que é levado para essa cúpula, ou seja, o legado do Brasil vai ser exatamente aí nesse aspecto referente ao combate à fome e à pobreza. Esse documento, ele vai ter um peso, obviamente, porque ele é resultado de trabalho, de construção de um ano de trabalho, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a produção desse documento, como é que ele vai chegar até o presidente Lula, que, por sua vez, vai compartilhar com os chefes de Estado. Bom, esse documento ele foi elaborado justamente a partir de todos esses eventos que aconteceram em todos os estados, né? Existe uma equipe específica dos ministérios fazendo todo esse trabalho de compilação dessas sugestões, e eles é a proposta do Brasil que vai ser apresentada durante o evento do G20, né? Então, eu acho que com essa introdução do combate à fome nesse documento, o Brasil tem uma experiência, né, muito grande pela forma como ele vem trabalhando a erradicação da pobreza, vem trabalhando programas específicos de combate à fome, né? O Fome Zero é um programa que ainda é uma grande referência. Os novos programas que se somam ao Fome Zero, que estão dentro de pastas como o Ministério do Desenvolvimento Social, a introdução das cozinhas solidárias, os programas de aquisição de alimentos,
né, programas que privilegiam as comunidades tradicionais, como comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, e outras, crianças, a criança da primeira infância, os idosos, as gestantes. Então, são diversas áreas, né, que vão muito além, inclusive, da questão da produção de alimentos, mas da estratégia que o Brasil criou para fazer com que essas populações em situação de vulnerabilidade tivessem acesso a alimentos e que garantisse refeições diárias. Então, eu acho que essa é a grande estratégia, é a grande contribuição que o Brasil vai dar nesse G20, como combater a fome, porque a gente vem fazendo isso, né? Tivemos momentos em que a gente conseguiu superar esse problema da fome no Brasil, voltamos e estamos de novo trabalhando para tirar as pessoas da pobreza. Então, o Brasil é um país que tem muito a apresentar e, com certeza, a documentação que vai ser apresentada é muito rica em estratégias de políticas públicas que podem combater a fome e que podem promover a inclusão social. Regiane, muito obrigada. A gente conversou aqui com a secretária de Estado da Agricultura Familiar sobre o G20 Social, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Obrigada, bom dia e sucesso no evento. Obrigada.